A paz do Senhor a todos. Glória seja dada ao Senhor. Somente Ele é digno de honra, Ele é digno de glória e Ele é digno de todo louvor. Igreja, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra na qual o Senhor Ele trouxe ao nosso coração, que se encontra lá em 1 João. 1 João, no capítulo 3. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por causa dele, ela nos alcançou. Todos encontraram? Amém. 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 7, igreja. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, não os deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você pode sentar, a igreja, glorificando, misericordioso. E se estamos aqui não é porque merecemos, mas é porque a graça, é porque a misericórdia de Deus ela nos alcançou. E o Senhor ele tem as suas formas, igreja, de falar com cada um de nós. A palavra dele diz que a uns ele dá visões, a outros ele dá sonhos, com outros ele fala através da sua palavra. E essa palavra o Senhor ele me deu por essa madrugada. E todas as vezes que a gente vem ministrar, a gente fica com aquela ansiedade, né? Aquela preocupação. Senhor, o que eu vou entregar para a tua igreja? Porque eu não posso subir aqui e falar algo de mim mesmo. Mas nós que temos esse privilégio, essa graça que é dada por Deus de ministrar a palavra, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, esse temor de ministrar algo que seja do coração de Deus para o coração da igreja. E o pregador, eu digo que ele é o primeiro a ser alcançado, né? O pregador é o primeiro a ser alcançado. E o Senhor ele trouxe essa palavra ao meu coração, eu digo assim, de maneira diferente. O Senhor ele tem falado ao nosso coração de maneira diferente. E aqui, nessa carta de 1 João, a gente vê que o autor ele diz: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como eu falei agora há pouco, o Senhor ele me trouxe essa palavra pela madrugada através de um sonho. E esse verso, essa frase aqui do meio, em que ele diz que o Senhor ele veio para destruir as obras do diabo, foi a frase que veio muito forte ao meu coração.
Quando a gente vive, igreja, em um período que eu digo que tem sido de grandes batalhas para a igreja na terra, porque a palavra de Deus diz que nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. A igreja ela tem vivido esse período de grandes batalhas, mas o Senhor, Ele chamou a cada um de nós aqui com um propósito. Mas, às vezes, a igreja na terra ela caminha sem conhecer o seu propósito. Quando eu falo igreja, eu não falo de templo, eu falo de pessoas, de mim, de você. Muitos que fazem parte deste corpo têm caminhado sem propósito, sem saber qual é o seu propósito aqui nessa terra. E o Senhor Ele trouxe esse despertamento aqui, primeiro para a minha vida, e eu acredito que para a vida da igreja também. E esse é o propósito dessa mensagem, despertar a igreja para os acontecimentos que estão bem debaixo dos nossos olhos. As coisas elas estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E nós, como igreja de Cristo aqui nessa terra, nós como agentes de Deus que somos, a gente precisa acordar. A gente precisa despertar desse sono, desse comodismo, dessa zona de conforto que hoje a igreja, eu falo igreja de forma geral, na terra ela vive. Porque muita coisa está acontecendo na terra e muitos que fazem parte desse corpo, infelizmente, ainda estão dormindo, ainda estão cegos. E o propósito dessa mensagem é esse, igreja, é despertar, é mostrar aquilo que está acontecendo, mostrar a realidade que nós estamos vivenciando hoje nessa terra. Por isso, a gente vai ministrar hoje de uma maneira diferente, para que a igreja entenda aquilo que o Senhor Ele quer falar. Amém? Quando Jesus, igreja, ele aparece ali no livro de Marcos, no capítulo 15, no verso 16, quando ele aparece para os seus discípulos, a Bíblia, em Marcos 15, capítulo 16, no verso 15, Jesus diz o seguinte, é o verso bem conhecido de todos, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Quando Jesus ele aparece ali no livro de Marcos, igreja, no capítulo 16, ele mostra para os discípulos que eles não foram escolhidos por acaso. O Senhor Jesus ele mostra para os discípulos que eles não foram escolhidos à toa. O Senhor, quando ele chama aqueles 12 ali, ele chamou com um propósito, com uma missão. Assim como eu e você aqui nessa terra. E o próprio Jesus disse, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, eu e você, nós temos um propósito aqui na terra. Eu e você, nós temos uma missão aqui na terra. Mas só que a caminhada cristã aqui na terra, ela tem momentos de altos e baixos. Vai ter momento em que você vai estar, quem sabe, cabisbaixo, quem sabe, desanimado. Mas vai ter momento também em que você vai estar com todo o gás, com todo o vigor, com aquele famoso, aquele chamado primeiro amor. E eu creio, eu acredito que é isso que nós precisamos buscar, esse primeiro amor. Que para muitos já se foi, já se perdeu, devido ao esfriamento que tem acontecido na vida de muitos.
E quando Jesus ele chega ali diante daqueles discípulos, ele disse para eles: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a partir dali, os discípulos eles já não eram mais os mesmos. Eles já faziam parte do corpo de Cristo, assim como eu e assim como você. Nós somos a igreja de Deus aqui nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Mas afinal, igreja, o que é ser o corpo de Cristo aqui nessa terra? Ser igreja vai muito além de você simplesmente congregar, vir no culto, quarta, sexta, domingo. Ser igreja vai muito além de você andar com uma Bíblia debaixo do braço, ou se vestir com roupas que todo crente se veste, né? Ser igreja é muito mais profundo que isso. E muitos ainda não entenderam isso. Porque é muito fácil você ser crente dentro da igreja. Mas só que Jesus ele convida nós que somos discípulos dele a sermos igreja também lá fora. Principalmente lá fora. É lá que está o lugar onde eu e você nós temos que fazer a diferença. Não é aqui dentro. É lá fora. É lá onde estão os perdidos. É lá onde estão aqueles que o Senhor ele quer resgatar para ele. É lá que eu e você nós temos que fazer a diferença. Mas afinal, igreja, o que é ser igreja? Ser igreja é fazer a diferença na vida das pessoas. Ser igreja é desenvolver atributos de Cristo na vida das pessoas. Quando Jesus ele chama os discípulos e disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele também disse: olha, ide e fazei discípulos. Mas não é só fazer discípulos, é também mostrar para eles que existe um caminho, ensinar, acompanhar, cuidar. Esse também é o propósito da igreja, louvado seja Deus. Ser igreja é transformar a sociedade. Deus, Ele me chamou, Ele te chamou, não só para sentar no banco aí da congregação. Deus, Ele te chamou para ser também um agente de transformação aí fora. Deus, Ele te chamou para ser um agente de Cristo aí fora, no meio da sociedade. Falar a verdade acima de tudo. Não a minha verdade, não a tua verdade, mas a verdade que está na palavra de Deus, no voz do Senhor. É confrontar quando for necessário. É confrontar para que haja crescimento, para que haja mudança. Ser igreja não é espalhar, ser igreja é unir. Ser igreja não é matar, mas sim é gerar vida. E é isso que muitos ainda não entenderam, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele chega ali diante daqueles discípulos e ele faz um chamado, ele diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. E ele diz mais: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios e falarão novas línguas. Tem muitas pessoas que só julgam o crente pela aparência, só julgam o crente pelos sinais. Se o irmão fala em língua, um exemplo, tá, igreja? Se o irmão fala em línguas estranhas, se ele é usado no mistério, ele é um vaso, ele é uma bênção. Mas só que se você observar na palavra de Deus, vai muito além disso. Os sinais, eles vão acompanhar todos aqueles que creem. Sim. Mas só que não são só os sinais. Eu e você, nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma sociedade corrupta. No meio de uma sociedade que tem buscado de qualquer forma tirar a cada um de nós da presença de Deus. Mas só que Deus, Ele é tão bom
que Ele nos deu essa liberdade entre escolher o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Ele trouxe essa palavra ao meu coração, Ele me fez entender o quanto eu ainda não estou fazendo nada para o reino de Deus. O quanto eu ainda não fiz nada praticamente para o reino de Cristo. E eu preciso despertar, eu preciso acordar. Porque a Bíblia ela diz que o diabo ele trabalha 24 horas ao nosso redor. Enquanto eu e você nós paramos, o diabo ele continua trabalhando. Enquanto eu e você desanimamos, queremos desistir, o nosso adversário luta 24 horas tramando, planejando, para querer nos tragar. É a palavra de Deus que diz isso. Só que muitos de nós, infelizmente, ainda estamos cegos ou estamos fingindo que não estamos vendo aquilo que tem acontecido bem diante dos nossos olhos, bem diante da nossa face. Muitos de nós ainda estamos, infelizmente, com o entendimento fechado, encoberto. Mas o Senhor nessa noite Ele quer esclarecer a nossa vida. Ele quer nos tirar desse caminho de escuridão. E Ele quer nos colocar no caminho que leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ela é bem clara. Quando Jesus ele chegava em um ambiente, a Bíblia ela vai registrar nos evangelhos que Ele fazia diferença. Ele não se importava se naquele ambiente as pessoas elas iriam gostar dele ou não. Ele não se importava se quando ele saísse dali ele ia deixar amigos ou não. Mas ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Assim como eu e você nós temos. E muitos, infelizmente, como eu falei agora há pouco, ainda estão cegos, ainda estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo na terra. Quando a gente olha lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a gente vê que aqui no versículo 2, quando Jesus ele entra ali no templo e ele olha aquelas pessoas no meio do templo vendendo, comprando, fazendo a casa de Deus de mercado, de comércio. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele entra, expulsa todo mundo, vira as mesas e diz que a casa de meu pai não é comércio. Ou seja, ele viu o que estava acontecendo diante dos olhos dele e ele tomou uma atitude. E ele tomou uma ação, ele executou uma ação. Mas só que muitos de nós estamos vendo o que tem acontecido, muitas das vezes com pessoas próximas a nós, mas a gente finge que não vê, porque não é comigo, não é com meu filho, não é meu parente, né? Essa frase que é muito falada, não é meu parente, eu não estou nem aí. Mas só que Jesus, ele nos deixou esse mandamento, ele disse, olha, ide por todo, pregar o Evangelho, ele disse ainda mais, fazer discípulos. Ou seja, é nossa responsabilidade também cuidar uns dos outros aqui nessa terra. Se uma parte do corpo ela está doente, todo o corpo está doente. É a palavra de Deus que diz. Mas só que muitos de nós, fechamos os olhos. Fingimos que não estamos vendo nada. Isso é triste, porque não foi isso que o Senhor Jesus Ele deixou para mim e para você cumprir aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que ali no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus ele está diante de Pilatos, lá em João capítulo 8, no verso 36, a palavra de Deus diz assim, respondeu Jesus, o meu reino ele não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus.
mas agora o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? A sociedade de hoje em dia, ela tem tentado relativizar a palavra do Senhor. O que é não relativizar? É deixar de lado, é fazer com que a palavra de Deus ela não se torne importante, relevante para nossas vidas. É isso que a sociedade, ela tem, o mundo ele tem lutado. E o diabo ele tem lutado para fazer. Essa relativização da palavra do Senhor. Mas só que quando a gente observa aqui a atitude de Pilatos, que era um líder, que era uma autoridade que tinha poder de mandar matar ou deixar viver, a gente vê que Jesus ele é entregue ali diante dele. E tinha uma condenação, né? Tinha um julgamento ali em cima de Jesus. E ali Pilatos, ele tentou tomar uma posição, igreja, de neutralidade diante de Jesus Cristo. E o que aconteceu com isso? Ele acabou condenando uma pessoa que era totalmente inocente. Pilatos, ele tinha essa capacidade de livrar ou inocentar, livrar o inocente da condenação injusta. Mas ele fez o quê? Ele lavou suas mãos. Ele se isentou daquela responsabilidade que ele tinha como uma autoridade ali. E muitos de nós, como crente que somos, como servo de Deus que dizemos que somos, muitas das vezes fazemos isso, ó. Lavamos nossas mãos. É o que eu falei agora há pouco. Muitas das vezes eu estou vendo o que está acontecendo diante dos meus olhos, quer seja com o filho meu, ou com um parente, ou com o filho de um amigo meu, mas eu finjo que não vejo, porque quem sabe não é comigo, não é? Mas só que quando você assume essa posição de neutralidade, você acaba sendo omisso, você acaba deixando de ser a igreja de Deus aqui nessa terra, deixando de ser um agente de Cristo aqui nessa terra. A ausência de posicionamento da igreja no meio da sociedade de hoje tem gerado omissão. Nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar a favor do reino de Deus. E diante disso, a gente vê que a igreja ela tem se ausentado de alguns posicionamentos que são relevantes, que são importantes para o reino de Deus aqui nessa terra, que hoje você quase não se vê falar em pregações. Para me trazer essa pregação, esse estudo aqui, eu pesquisei, eu já vou entrar no tema aqui que eu quero entrar. Eu pesquisei pregações sobre esse tema que eu vou entrar, vocês já vão saber, e eu quase não encontrei. Ou seja, existem alguns assuntos que a igreja parece que fecha os olhos, não quer falar, não quer se expor, não quer se posicionar, assim como Pilatos ele fez. Quais são esses assuntos, irmão? A pornografia, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a violência contra a mulher, os vícios, a pedofilia. Parece que nós como igreja nessa terra, parece que a gente vive dentro de uma bolha. Só que nós somos igreja, nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus. Mas muitos que são igreja de Deus aqui nessa terra, vivem nessa terra
como se estivesse no céu já. É uma santidade, é um não me toque, como diria a minha avó. Muitos, infelizmente, vivem na terra como se estivesse no céu. Igreja, acorda. Você é cidadão do céu, mas você ainda está na terra. Ainda existem muitas coisas que eu e você, como agente de Cristo, a gente precisa combater. Como é, irmão? Não é só com oração, é com ação também. É combatendo através do ensinamento da palavra. Nós, vocês pregadores aí, que estão aí, é combatendo, confrontando, ensinando. Não é a minha verdade, como Pilatos falou. O que é a verdade? Hoje, para a sociedade, existem várias verdades aí. O certo virou errado, o errado já é certo. E virou uma bagunça. E é isso que o adversário ele luta para fazer dentro da igreja. E tem feito. Em muitos tempos tem feito, igreja. É triste. Quando o Senhor ele me deu essa palavra, Ele me deu um sonho. E eu não vou contar esse sonho para vocês, porque eu creio que é um despertamento de Deus para mim. Mas eu trouxe um assunto aqui em específico, que é para te tirar um pouquinho sim da zona de conforto, é para te incomodar, é para te causar aí uma certa revolta dentro de ti, porque como eu acabei de falar para vocês, muitos ainda estão vivendo na terra como se estivesse já no céu. E é triste isso. Porque eu e você, nós somos agentes de Deus aqui nessa terra. Mas não é o agente 007, como a pastora sempre fala aqui. Não é esse. É um agente que se posiciona em favor da verdade. Não da minha nem da tua, mas em favor da verdade, da palavra do Senhor. E quando Pilatos ele toma aquela posição original de neutralidade, ele está sendo omisso. Ele está se ausentando de uma responsabilidade que era dele. Quando eu e você, pregador, pregadora do Senhor que está aí, quando nós deixamos de falar, de combater a pornografia, o adultério, a prostituição, a violência contra a mulher, a pedofilia, o homossexualismo, quando eu e você não deixamos de falar disso, nós também estamos ali dizendo que nós não vamos nos posicionar. E Deus ele tem me incomodado nesse sentido aí de pregar acerca de alguns desses assuntos. Eu trouxe um desses assuntos hoje aqui para vocês. Então, eu e você aqui nessa terra, nós precisamos nos posicionar sim. Nós devemos nos posicionar. Porque a palavra de Deus diz que só existem 2 caminhos. Não existem 3 caminhos. Existem 2. Então, igreja, se você não está no caminho que leva para o céu, você está indo para o caminho que te leva para o inferno. Então, se você vê hoje alguém que está aí no caminho que conduz à perdição, não feche seus olhos. Pregue a verdade. Fale a verdade, doa quem doer. Ah, mas é meu amigo. Mas é meu parceiro, paga tudo para mim, eu não vou falar. Como tem, né? Fale a verdade, você é um agente de Deus. Jesus ele não se importava em conquistar a aprovação de ninguém. Mas ele se importou quando ele esteve aqui nessa terra em cumprir o ministério dele, em cumprir o propósito que ele veio para cumprir aqui nessa terra. Então eu e você, nós precisamos nos posicionar como igreja. Só que às vezes a impressão que dá é que a gente já está no céu.
Porque a gente só ouve pregação sobre batismo do Espírito Santo, sobre ser cheio do poder de Deus, sobre falar, ter os dons, falar em línguas. Mas para que é tudo isso? Muitos têm buscado isso para sua própria exaltação, quando na verdade, se você for ler a palavra de Deus, ela vai dizer que os dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Aleluia. E muitos têm usado esses dons para sua própria exaltação. A gente já não se ouve falar desses assuntos que eu acabei de comentar com vocês, nos cultos. Eu procurei, eu pesquisei, e o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é o assunto da pedofilia. O Senhor ele me despertou num sonho que Deus ele tem as suas formas de falar com cada um de nós. E Deus, para uns, a Bíblia diz que Ele dá revelações, para uns Ele fala através de visões, com outros Ele fala através da Sua palavra. E o Senhor, Ele falou comigo através de um sonho, acerca desse assunto. E a primeira frase que veio ao meu coração foi esse texto aqui de 1 João, que eu já tinha lido uma vez, mas fazia tempo. Quando ele diz aqui que o Filho do Homem, ele se manifestou, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do mal. Para destruir as obras do diabo, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fui pesquisar sobre a pedofilia, eu fui procurar pregações, eu gosto sempre de ouvir. Isso não é imitar ninguém, mas é você ser, como a pastora sempre fala, um ladrão de conhecimento, né? Reter o que é bom. Tu tem hoje essa ferramenta aqui, olha, que tu pode utilizar. E eu fui pesquisar pregações e eu quase não encontrei. Eu vi para algumas pregações de 10 anos, 15 anos. E aí eu fiquei me perguntando, mas Senhor, será que não existe mais pedofilia? Será que isso não acontece mais? Porque a igreja não está mais falando sobre isso. Tu abre o YouTube e tu vê um monte de gente gravatada, falando sobre prosperidade, falando sobre unção, sobre ser cheio, ser um vaso. Mas só que existem alguns assuntos, igreja, que é de minha e é da tua importância também aqui nessa terra. Como eu falei, tu está na terra. E eu creio que a maioria aqui tem filho, né? A maioria tem filho. Se não tem filho, tem um sobrinho, tem um amigo, né, que tem filho. Então isso vai servir também para você, tá bom? Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos combater, confrontar através da palavra de Deus, pregando a verdade. Só que para muitos isso é um desafio, porque não querem perder a amizade, porque não quer perder, quem sabe, um amigo, né? Não quer perder um marido, um parente. Ei, quando você olha para a vida e para o ministério de Jesus, você vai ver que em todo lugar que ele pisava a ponta do pé dele, sempre tinha alguém que iria odiar ele. Por que eu e você, nós queremos ser amados em todo lugar que a gente vai pisar a ponta do nosso pé? Eu trouxe aqui alguns dados para vocês da pedofilia no Brasil, tá bom? E isso é segundo uma fonte chamada Brasil de Fato, que é uma revista jornalística séria que tem se mobilizado contra a pedofilia no Brasil. No Brasil, igreja, no dia 18 de maio, o Brasil ele se mobiliza para o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Infantil de crianças e adolescentes. No ano de 2024, até o momento, ele está ali citando a reportagem de maio, do mês de maio.
Até o momento, no ano de 2024, eu trouxe um dado atual, que é para te ficar atento. Foram registradas 11.692 denúncias relacionadas à violência sexual desse público que é contra crianças e adolescentes no Brasil. 11.692 em maio. 5 meses, né? Do ano de 2024. E esse número ele é do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E aí eu fui pesquisar um pouquinho além, né? Porque tem os dados do Brasil, mas tem os dados mundiais, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, ela gera. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os dados mostram que no Brasil, 320 crianças e adolescentes são exploradas a cada 24 horas. Ou seja, a cada 1 hora, eu fiz essa conta aqui, a cada 1 hora, 13 crianças elas são exploradas sexualmente. Crianças e adolescentes. Aquela 1 hora que tu tem de intervalo, essa 1 hora que tu está aqui, 13 crianças estão sendo violentadas aí no Brasil. Certo? O número, segundo essa pesquisa, ele pode ser ainda maior, já que 7 a cada 10 casos não são denunciados. Olha a gravidade. 7 a cada 10, ou seja, menos de 10% é denunciado. Portanto, tu imagina aí a proporção disso tudo. Às vezes, a gente, como eu falei para vocês, a gente vive na Terra e a gente esquece, a gente finge que não vê. Essa que é a verdade. Porque todos os dias os jornais, eles mostram, jornais, revistas, a internet, ela mostra casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas eu e você, nós fingimos que não vemos. Por quê? Porque não é o meu filho, porque não é o meu parente, né? Mas, irmão, o que é que eu vou fazer? Irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor ele nos chamou para quê? Para destruir as obras do diabo. Assim como Jesus ele veio nessa terra. Eu e você, nós somos um agente de Deus aqui na terra. Então, quando eu não falo sobre esse assunto, quando eu não combato com o mínimo, com o básico, que eu digo que é o ensino, a pregação, o esclarecimento, né, o alerta para os pais, eu estou sendo omisso. Eu estou deixando também de me posicionar assim. Porque hoje pode não ser o meu filho, mas amanhã só Deus pode livrar. Ou seja, eu e você, nós temos um papel relevante e importante sim, como igreja. Quando eu falei para vocês, eu fui pesquisar pregações que falassem acerca desses assuntos. E eu não encontrei quase. Eu encontrei mais de 10 anos atrás. E eu me fiz essa pergunta, Senhor, será que não tem mais? Será que não está mais acontecendo ou a igreja ela não quer falar sobre o assunto? O que será que está acontecendo? Ou seja, a gente vê que há uma negligência por parte de pastores também, por parte de lideranças da igreja. Eu falo negligência, não no sentido de não tomar uma atitude, mas no sentido, como eu acabei de falar para vocês, de não pregar contra, de não falar sobre o assunto. Quando na verdade isso é de suma importância para a sociedade. O registro ele mostra que 7 a cada 100 casos são denunciados. O estudo esclarece que 75% das vítimas são meninas e a maioria negras. Um dos grandes impasses diante das violências é a identificação e a denúncia desses crimes, pois muitos casos permanecem ocultos. Ocultos devido ao medo,
e a manipulação por parte dos agressores, em sua maioria, são pessoas próximas ou de confiança das vítimas. Nós que somos pais, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter essa atenção. Porque às vezes a gente acha que, mas eu trabalho o dia todo. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de olhar o meu filho, então deixo meu filho com outra pessoa. Mas ei, quem é essa pessoa que tem deixado teu filho? Tu conhece? Quem é que entra na casa dessa pessoa? Tu conhece? Tudo isso, eu e você, que nós somos pais e mães, nós precisamos ficar atentos a isso. Às vezes a gente pensa, mas eu estou trabalhando, né? Estou suando para me dar o que comer, o que vestir, o que calçar. Mas não é só isso. A Bíblia ela diz que os nossos filhos, eles são o quê? Heranças, né? Eles são heranças. Ou seja, eu e você, pai e mãe, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação aos nossos filhos. Nós seremos cobrados por isso. A minha avó, ela era muito rígida em relação a gente sair de casa com alguém que ela não conhecesse a mãe nem o pai. Ela sempre fazia uma pergunta: quem é o pai do fulano? Tu vai para onde? Vai jogar uma bola com o fulano. Ela perguntava: quem é a mãe desse menino? Ou seja, ela queria saber quem era a pessoa. Pela mãe, ela já conhecia, né? Experiência. Então ela tinha esse cuidado com a gente. Ela era muito rígida em relação a isso. Então às vezes a gente pensa que é só dar o que comer, o que vestir, o que calçar. Não é. Às vezes tem coisas acontecendo com nossos filhos diante dos nossos olhos, a gente está, cego, né? A gente só quer olhar o lado material, só quer olhar o que está aqui nessa terra, né? Só quer olhar o conforto, mas eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para meu filho ter um bom estudo, bom isso, bom aquilo, mas ei, tu está te ausentando do principal, que é a educação do teu filho. E às vezes a gente, até de forma involuntária, porque eu acredito que a maioria aqui não quer estar longe dos seus filhos, né? O dia todo. Eu fui a um curso essa semana na empresa, e ali o palestrante começou a fazer perguntas, né? Para ela conhecer a cada um de nós. E ali eu percebi uma coisa em comum. Ela perguntou: quem é você? O que você gosta e o que você não gosta? Para cada um que estava ali. Cada um se levantou e falou. E a grande maioria disse a seguinte frase: eu gosto de estar com a minha família. A grande maioria falou essa frase, e essa frase me chamou a atenção. Ou seja, às vezes a gente não quer estar longe dos nossos filhos, né? Você que é pai, você que é mãe aí. Mas por necessidade, né? Às vezes a gente se ausenta. Mas a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse zelo, essa atenção. Quem é que está com meu filho? Ou outra coisa, outra situação que tem acontecido muito. As crianças de hoje em dia, elas têm recebido isso aqui, nas mãos. Celular. Você sabe com quem é que teu filho fala pelo celular? Mas ele só assiste vídeo. Nesses vídeos que ele assiste, dá para comentar, dá para conversar tudinho por aqui. Tu sabe o que ele tem falado com as pessoas que estão lá dentro? Tu tem observado? Isso aqui é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu e você, como pais, como mães, né, que estão aí, a gente tem o poder e a autonomia de dar ou não, né? Ou seja, se tu sabe que algo vai fazer mal para o teu filho, por que tu vai dar? Né? A gente vê crianças de 5, 6 anos já com celular. Então, fica esse alerta.
Fique esse alerta para mim e para você. Observar o comportamento. A autora desse estudo aqui, ela diz o seguinte: olha, observar é uma forma de combater a violência. A tua observação é uma forma de combater a violência. Fatores como mudança de comportamento, alteração de humor, vergonha excessiva, relatos de medo constante são alguns indícios de que a criança está sendo explorada ou abusada sexualmente. Nem sempre a criança ela vai falar. Na maioria das vezes ela não vai falar. Porque ou ela está com medo, ou ela vai demonstrar algum comportamento ali que demonstra que ela está diferente. O pai e a mãe, ele conhece seu filho, né? Você conhece quando teu filho está triste, quando ele está chateado com alguma coisa. Tu conhece. A gente conhece. Então, muito cuidado. Porque os nossos filhos de hoje, eles serão os adultos de amanhã. E a gente às vezes esquece disso. E às vezes crescem crianças doentes da alma, doentes do espírito. E aí por quê? Porque lá atrás aconteceu algo, né? Que o pai e a mãe não sabem, mas aconteceu. E é triste porque, às vezes, na maioria das vezes, o pai e a mãe, ele não olha, né? Ele não observa, mas acontece. E tem acontecido com frequência. Está aqui os dados. Eu não trouxe isso aqui, mas na minha cabeça. Você depois pode ir lá. A fonte é a revista Brasil de Fato. Você pode ir lá depois pesquisar. E você vai ver que isso é uma realidade hoje. Igreja, eu trouxe esse estudo aqui para te alertar. Para te alertar, porque Deus, Ele tem as suas maneiras de alertar a cada um de nós, de falar com cada um de nós. Então existem alguns assuntos que a igreja ela precisa falar. Tu precisa te posicionar, igreja. Ser igreja vai muito além de tu carregar uma Bíblia. Vai muito além de tu estar na igreja quarta, sexta, domingo. Existe hoje uma carência muito grande nas crianças, nos jovens e nos adolescentes de atenção dos seus próprios pais. Porque está todo mundo conectado hoje. E você vê muitas das vezes numa mesa, raramente as pessoas elas estão conversando. Eu tive ainda o privilégio de crescer numa geração que não convivia com o celular. Você não foi de 2000 para cá, né? E eu tive esse privilégio de ter uma infância, eu tenho certeza do que eu estou falando, saudável. Porque hoje não é mais assim. O perigo hoje é maior. Lá atrás, os pais, o medo era o filho entrar nas drogas, na criminalidade. Hoje não é mais assim. Hoje vai muito além disso. É a prostituição, é o homossexualismo, é a pornografia, é a pedofilia. Vai muito além disso as preocupações. Lá atrás era bem diferente. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer parte dessa geração, assim como a maioria aqui. Né? Mas a gente hoje, nós temos os nossos filhos, e o que nós temos feito? O que tu tem feito, pai e mãe? Com o teu filho? Com quem é que o teu filho tem andado? Tu conheces amizades? Hoje, no meu tempo, eu digo assim que no meu tempo, a gente não tinha muita voz dentro de casa. Tu tinha que obedecer. Se não obedecesse, era peia. Mas hoje virou o contrário, né? O pai. Ela quer falar aqui, ela está revoltada. Glória a Deus, é para gerar revolta.
Hoje em dia o pai e a mãe inverteu o negócio, né? Tá tudo bagunçado. O filho tem a chave de casa, o filho decide a hora que entra, a hora que sai, né? Para onde vai. O futuro tá ruim. Não é para rir. É para causar revolta e gerar mudança na minha e na tua vida. Porque a sociedade que a gente vive, ela está doente. E daqui para frente a palavra diz, não vai melhorar, meu irmão. Vai estreitar mais, vai piorar mais. Essa geração, a Bíblia diz que vai vir uma geração mais perversa. A gente já tem visto isso. Mas só que muitos ainda estão, como é o nome daquela personagem lá? No mundo de Alice, né? No País das Maravilhas, né? Achando que a vida é bela e que não tem o mal, que só existe o bem. Vai nessa, meu irmão. O mal ele existe e às vezes está bem perto de você. E você está cego, só olhando para as coisas deste mundo e tem esquecido de olhar para o que tem acontecido com teu filho, com tua filha. Então, o objetivo desse estudo é gerar incômodo sim, em mim e você. Porque quando eu tive o sonho foi pesado, eu não vou compartilhar com vocês. Mas causa assim, transtorno na gente em ver que a gente não está fazendo nada, meu irmão. É triste. Mas eu creio que Deus ele esclareceu. E eu creio que eu pude contribuir pelo menos 1% aí nesse esclarecimento com vocês. Mas fico alerta para você pai, para você mãe, para você que talvez você não tenha um filho, mas tem um sobrinho, né? Tem um parente, tem um filho de um amigo que você conhece, um vizinho que é criança, que é adolescente. E se você vê algo de diferente, não tenha medo não. Tem gente, tem casos de abuso contra crianças e adolescentes que a mãe ela sabe, mas tem medo de denunciar. Que o pai ele sabe, mas tem medo. O número, eu trouxe aqui, o número é o número 100, a ligação é gratuita. Denuncie. Porque você é um agente de Deus aqui nessa terra. Você está na terra. Você não está no céu ainda. Então, cumpra o seu papel como igreja também. Amém? Então, você pode se colocar de pé.